Daqui a pouco, às 10h30 da noite, será realizado o primeiro debate com os candidatos ao governo de Minas, com transmissão para todo o estado. O Band Eleições será dividido em 6 blocos. No primeiro, os 4 candidatos respondem perguntas sobre economia, educação, saúde e segurança pública, enviadas por internautas e leitores do jornal Metro. Cada candidato tem 2 minutos para responder a pergunta. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. O mediador sorteia o candidato que fará a pergunta. O próprio candidato escolhe para quem ele quer perguntar. O candidato que responde só pode ser escolhido para responder uma vez, mas também será sorteado para perguntar. Quem pergunta tem 30 segundos, quem responde tem 2 minutos para responder. A réplica é de 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. No terceiro bloco, os jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas para os candidatos. O jornalista sorteia o candidato que irá responder. Na sequência, escolhe o outro candidato para comentar a resposta do candidato que será perguntado. E depois sorteia a pergunta. O candidato que responde tem 2 minutos. O candidato escolhido para comentar tem 1 minuto. No quarto bloco, voltamos com a métrica do segundo. Candidato pergunta para candidato e o tema é livre. O mediador faz o sorteio do candidato que irá perguntar. O próprio candidato escolhe para quem ele quer fazer a pergunta. O candidato que pergunta tem 30 segundos, o que responde tem 2 minutos, a réplica é de 1 minuto e a tréplica também. No quinto bloco, voltam os jornalistas do Grupo Bandeirantes para fazerem perguntas. Desta vez, o jornalista escolhe quem ele quer perguntar e sorteia a pergunta. Cada candidato só pode ser perguntado uma vez. O tempo de resposta é de 2 minutos. No sexto e último bloco é a hora das considerações finais. A ordem de candidatos será definida por sorteio e cada um terá 3 minutos para fazer suas considerações. Uma bicicleta de competição avaliada em R$10 mil foi roubada por 2 adolescentes durante uma palestra para jovens atletas em Poços de Caldas, no sul do estado. A bicicleta foi roubada enquanto o campeão mundial de bicicross, Renato Rezende, dava uma palestra às jovens atletas de Poços de Caldas no Parque Municipal Antônio Molinari. O piloto conta que foi uma surpresa perceber o roubo no momento em que foi buscar a bicicleta para iniciar o treino. Eu estava dando um treino pessoal. A gente alongou, na verdade eu ia treinar junto também, mostrar algumas técnicas e tal. Eu coloquei meu equipamento, a hora que eu fui pegar a bike, cadê a bike? E vi que tinham levado mesmo. A bicicleta é utilizada pelo atleta para treinamentos e competições e é a mesma usada, por exemplo, na conquista do título pan-americano de BMX. Segundo a polícia, 2 adolescentes com idades de 15 e 17 anos são os autores do roubo. A mãe de um dos garotos reconheceu a bicicleta em sua residência e acionou os militares. Com isso, eles se deslocaram até o local e encontraram a bicicleta avaliada em R$10 mil. À polícia, os jovens afirmaram que pegaram a bicicleta por terem achado bonita. O capitão acredita que a facilidade para levar o equipamento pode ter contribuído para que praticassem o roubo. Foi uma vítima de oportunidade, nós dizemos, né? Estavam lá os autores motivados para o crime, encontraram lá um bem que lhes chamou a atenção, que atendia seus objetivos ilícitos, né? Com a vítima não presente, é o que levou aí à prática desse delito. Agora, aliviado com sua bike recuperada, Renatinho embarca para os Estados Unidos, onde vai treinar com a seleção brasileira para a disputa das 2 últimas etapas da Copa do Mundo de Bicicross. Tem mais 2 etapas da Copa do Mundo, uma na Argentina em setembro, no começo de setembro, e outra nos Estados Unidos no final de setembro. Então espero dar o meu melhor aí, representar o Brasil e Poços de Caldas. E com a companhia dela? Opa, com certeza, ela sempre junto comigo. E agora futebol aqui comigo, Everton Guimarães. Como que você avalia esse empate do Atlético? Merecia a vitória? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, a gente acha que entende que foi um gosto de derrota, porque o Atlético foi muito superior. O Atlético foi dono das ações, Monique, por cerca aí de 80%, ou em cerca de 80% do jogo. Né? Então, quer dizer, a gente considera, porque, Monique, a teimosia do Levir, ela tem uma ligação direta com esse empate aí. Pois é, ele falou que estava satisfeito ainda, né, com o resultado, com o jogo. O que você acha? Ele mantém o Emerson Conceição. Não, ele não tem razão. Ele mantém o Emerson Conceição na esquerda, muito contestado, questionado e longe de ser um jogador do nível dos demais. Né? Ele insiste com o André na frente, contestado, longe de ser do nível dos demais.
E outra coisa, a inércia da diretoria, não é, Monique? Não contrata, sabe que tem limitações em algumas posições e não se mexe para trazer. Acho que essa inércia aí pode custar muito caro ao Atlético. Tomara que não, porque o time ainda restam algumas peças muito importantes nesse time que estão fazendo a diferença. Agora quem tá bravo mesmo é o Dedé do Cruzeiro, né? Ele tá irritado que ele vai para a Europa, não vai. Como é que é essa história dele? É perguntado. Não ofende, né? Exatamente. O jornalista tá lá para isso, né, Monique? Então o jornalista perguntou se ele ainda pensa ou a cabeça ainda está em propostas recebidas. Num ato falho, ele disse que ele agradeceu o interesse da Juve, da Itália, da Juventus, mas disse que a cabeça está toda no Cruzeiro. Agora, a torcida não pode se chatear com isso, porque bons jogadores têm mercado. E ele é um grande jogador e, por isso, o interesse dos clubes. Então, corre o risco do Dedé, mesmo nervosinho, sair do time. Não é que eu nem acho que corra o risco, mas o grupo de investidores, não é, que tem parte ou que tem o grande percentual do passe do Dedé, ele evidentemente que ele vai vender daqui a pouco, porque precisa apurar dinheiro no jogador. Não é? Da hora que pintar uma proposta que seja interessante, acredito que nessa janela é difícil, mas na abertura da próxima janela, com o Cruzeiro praticamente campeão brasileiro, ele se valoriza mais e com isso o grupo de investidores vai colocar na vitrine e vai vender, não tenho a menor dúvida. E o Fábio, vai se aposentar mesmo? Deixou o torcedor preocupado, né? O torcedor está preocupado, mas está longe de acontecer. O Fábio ainda tem muita lenha para queimar, né? Um jogador, o goleiro, você vê goleiro jogando com 41, 42, olha o Dida aí até hoje, titular inclusive. O Fábio está dizendo que se aposenta em 2016, eu não acredito não, Monique, acho que ele ainda fica. Ele quer tocar as coisas, os projetos pessoais e tal, mas acredito que ainda tenha muito caminho pela frente. Vamos ver, obrigada, viu? Vamos ver, obrigado. Boa noite. Boa noite. E a seguir você conhece mais sobre os candidatos que participarão do debate e ainda a reciclagem de computadores. Bom, eleições é uma expectativa que nós brasileiros estamos tendo desde o início desse ano e efetivamente as eleições começam quando a Band faz o primeiro debate que todos os eleitores esperam para poder conhecer os seus candidatos. O que a gente espera que o novo governador tenha é efetivamente coragem de termos uma política industrial e que o governo seja um modelo de atração de empresas para o nosso estado. Jornal Band Minas. Oferecimento